Muito bem, queridos, eu quero saudar a todos mais uma vez com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando início à nossa jornada de hoje, da madrugada com Deus. Sejam todos muito bem-vindos, viu? É uma alegria estar aqui com vocês. Demorou um pouquinho para me acostumar com esse sistema de segunda, quarta e sexta, viu? De vez em quando eu acordo às terça e quinta e aproveito para ter o meu momento, né? Mas aqui estamos nós, nas jornadas da madrugada, segunda, quarta e sexta, às 4 da manhã. O objetivo desse grupo, você já sabe, é preparar um povo para estar clamando, buscando a promessa da chuva serôdia. Todos que estiverem buscando, clamando pela promessa, o Senhor cumprirá. Será derramado sobre o seu povo, sobre todo aquele que busca a chuva serôdia. Esse é o principal motivo desse grupo existir há 3 anos, né? É buscar a promessa da chuva serôdia para que Jesus volte logo. Termine a pregação do Evangelho e o Senhor Jesus venha para nos levar, porque ninguém aguenta mais. Todos os dias, todo instante, são problemas diversos. Nossos irmãos sofrendo em todos os lugares desse mundo. Quando eu falo nossos irmãos, eu não estou me referindo apenas à igreja adventista, mas todo filho de Deus tem sofrido, cada um com sua cruz, uns mais pesados do que o outro. Então, essa é a ideia desse grupo. Clamarmos pela chuva serôdia para que Jesus volte logo e a gente possa voltar para casa e Deus porá o fim definitivamente a esse mundo de sofrimento, de dor e de pecado. Quero convidar aqui para orar conosco, Dona Célia. Bom dia, Dona Célia. Abra seu áudio, por favor. Bom Bom, dia, irmão Mário. bom dia, Dona Célia. Tudo bem, né, minha irmã? Bom dia. Tudo. Nós Estou queremos... aqui, tô aqui hoje aqui na cozinha, aqui no meu lugar, meu cantinho de orar, tá ocupado, tem gente lá. Estou aqui na cozinha. É isso mesmo. Dona Célia, quero convidá-la para nos apresentar a Deus nesse momento, tá bom? Nos consagre a Deus, dando início à nossa jornada de hoje. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado e glorificado sempre seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse momento queremos agradecer ao Pai por mais esse dia que o Senhor nos despertou para junto, Pai, em um só pensamento, a busca do Espírito Santo na nossa vida. Pedir que nesse dia, Pai, nesse dia de preparação, que o Senhor esteja no comando da vida de cada um de nossos irmãos que aqui se faz presente, que despertou em um só pensamento da busca do Espírito Santo. E também, Senhor, de agradecer pelas bênçãos que o Senhor nos concede durante todos os dias das nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai. Nos ajuda cada dia mais a ser fiéis a Ti. Fazer somente o que Tu queres, não o que queremos. Nos capacita cada dia mais a ser vencedores em Cristo Jesus. Abençoa a direção da madrugada com Deus, que cada dia mais esteja firme e forte. Somente buscando a Ti, porque só o Senhor é digno de toda honra e de todo louvor. Por isso que estamos aqui nesse momento, para nos agradecer e também pedir a unção do Espírito Santo que se faça presente em cada um de nós. É isso que eu peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Dona Célia. Nada, irmão. Deus continue te abençoando, viu? Amém. Nós todos. Vamos louvar o Senhor. Vivemos em um mundo conturbado, difícil, não é? Um mundo onde nós muitas vezes perdemos a paciência e muitos de nós às vezes também ficamos tristes, né? Nós vamos cantar um hino que fala sobre a paz. Que esse louvor traga a você uma reflexão e acredite, irmãos, Jesus é a única esperança, é a única paz, é a única pessoa que pode nos dar paz. Vamos louvar o Senhor.
Jesus pode dar esta paz que no mundo não há, esta paz que é difícil de entender. Só Jesus pode dar calma e paz pra ti, Ele dá. Queres tu este amor aceitar? Este amor que no mundo não há. Tal amor seja visto em teu viver para o mundo transmitir, dando a outros do amor de Jesus. Tal amor seja visto em teu viver, dando a outros do amor de Jesus. Jesus é a única esperança para um mundo caído. Que nós possamos desfrutar dessa paz todos os dias. E lembre-se, queridos, a paz que Cristo nos oferece nunca foi ausência de problemas, mas em meio aos problemas, Cristo nos consegue. Nós conseguimos encontrar nele esperança. Se está difícil com ele, sem ele, amigo, não tem saída. Portanto, mantenha firme a sua fé. Encha o seu coração de paz. Encha o seu coração do Senhor Jesus. Nunca esqueça disso, irmãos. Jesus é a única esperança para esse mundo caído. Estamos de volta, né? Espero que você tenha aproveitado bem aí esses 10 minutos na sala simultânea. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se está me ouvindo aqui. Márcio, você está me ouvindo aí, Márcio? Dá um alô aí para ver se eu estou ouvindo bem. Sim, Mário, estamos te ouvindo bem, meu irmão. Muito bem. Valeu, Márcio. Muito obrigado, Márcio. Eu espero que você tenha aproveitado esses 10 minutinhos, né? Irmãos, antes de entrarmos no tema dessa madrugada, nós estamos fazendo reavivados, né? Reavivados por sua palavra, um capítulo por dia. Hoje é o capítulo 4 do livro de Esdras, quando os inimigos fazem parte da construção, né? Aliás, fazem parar, eles fazem a construção parar. Antes de entrar no assunto dessa madrugada, irmãos, eu falei que as inscrições encerraram, de fato elas se encerraram, mas ao longo da caminhada, até janeiro do ano que vem, há muitas pessoas, né, algumas desistem e sempre surgem vagas, tá bom? Então fique atento no grupo. Ontem mesmo tinha 2 pessoas que desistiram, mandaram mensagem lá de São Paulo, não vai poder vir, surgiu algumas dificuldades. Nós vamos abriu 2 vagas e ontem mesmo essas vagas já foram preenchidas. Então, não tem mais vaga para inscrição
do nosso terceiro encontro da madrugada com Deus, que será na Chapada Diamantina. Quem fez a inscrição, parabéns. Quem não fez, né, vai ter que esperar aí alguém desistir. Ok? Mas o pessoal de Natal está com vaga garantida, tranquilo. O pessoal de Natal já fez a inscrição. Muito bem, queridos. Vamos lá. Vamos convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 4. Você querendo dar sua participação, é só levantar sua mão virtual que nós vamos estar liberando o áudio para você. Esdras, capítulo 4. Esse capítulo ele fala sobre os inimigos. Eles conseguem, por um tempo, parar a obra do Senhor. O capítulo 4, ele parece ser um comentário triste ali de Jeremias, no capítulo 17, lembram? Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Há muitas pessoas, queridos, que estão infiltrados na obra de Deus, na verdade, não para ajudar, mas para atrapalhar, trazer problemas. Foi assim durante muito tempo, tem sido assim. Eu acredito que não vai ser diferente também nesses últimos dias. E Neemias passou por esse período, irmãos. Ali muitos querendo, dando demonstração de que quer ajudar na construção ali do templo. Os inimigos de Neemias naquela época, eles estavam realmente empenhados em impedir, em atrapalhar o desenvolvimento do trabalho na obra de Deus. Há pessoas assim, irmãos, infelizmente. É impressionante como a obra é de Deus, a obra é de Deus, a igreja é de Deus, e tem pessoas que se levantam para tentar atrapalhar o desenvolvimento das coisas de Deus. Não é contra homens que essas pessoas estão lutando, é contra o próprio Deus. Ali, na época de Esdras, os líderes de Deus, ele pode ter percebido ali a duplicidade daquelas pessoas, né? Aparentemente estavam com boas intenções, mas eles fizeram um trabalho que deram muito trabalho, mesmo que não tivesse noção. Eles se basearam, irmão, no princípio de separar o trabalho, de ensinar a verdade do trabalho daqueles que ensinam o erro. Mesmo aquelas pessoas atrapalhando, eles tiveram esse cuidado, irmãos, de separar o trabalho, de ensinar a verdade, né, do trabalho daqueles que ensinam o erro. E nós aprendemos com isso que nós temos que saber separar as coisas de Deus. Nós temos que saber lidar, separar cada coisa no seu devido lugar. Tem pessoas que misturam, até líderes mesmo de igreja, ou pessoas que se dizem querer ajudar, elas fazem coisas contrárias àquilo que era para ser feito. Nós temos que saber separar trabalho é trabalho, família é família, igreja é igreja. Às vezes as pessoas invertem. Queridos, primeiro é a família, não é a igreja. Não é plano de Deus você colocar a igreja na frente da sua família. Primeiro é a família. Porque uma família que não é consagrada, que não é dedicada, que não é temente ao Senhor, que não busca o Senhor, como é que ele vai servir a igreja, a causa de Deus? Então, em primeiro lugar, é a família, irmãos. Família, igreja, trabalho. E nós temos que saber separar umas coisas da outra, porque senão vai criar problemas. Eu conheço casos, e não são poucos, viu? Onde casamentos entraram em crises e muito tensas, porque líderes que são pai de família, chefe de família, não tinha tempo para a família. Era só igreja, 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 eventos da igreja, e a família ficando para depois, ficando para depois. Ou seja, trouxe grande transtorno para a família.
Então tem que saber separar as coisas. Trabalho de igreja é trabalho de igreja, família é família. Lógico, quando a família está envolvida no trabalho de Deus, você pode reunir a esposa, os filhos e discutir um assunto da igreja. Mas ficar levando problemas e problemas da igreja para dentro de casa, irmãos, isso não é bom. Tem que saber separar as coisas. Família é família, igreja é igreja, trabalho é trabalho. E Esdras, ele viveu esse momento, irmãos. E ele conseguiu, né? Eles perceberam ali a duplicidade e eles se basearam no princípio de separar o trabalho. Porque ensinar a verdade também faz parte do trabalho de Deus, para Deus. Mas aqueles que ensinam o que é errado também precisam aprender. Lógico que não dá espaço para a obra de Deus, não tem como, Deus não pode fazer. Mas os bons princípios, irmãos, não resolver, não resultaram, não apresentaram em bênçãos aparentes. Eles foram falsamente delatados ao rei, naquela época persa, né? E o trabalho parou. Infelizmente, por anos, ficar a obra parada. E isso pode nos trazer lições importantes para nós, irmãos. Porque aquelas pessoas que aparentemente estavam cheias de boas intenções, elas fizeram com que a obra de Deus parasse, irmãos. Aí vem uma pergunta que a gente precisa pensar um pouquinho. A obra de Deus sofreu no campo de trabalho por causa de sua fidelidade? Então, irmãos, por favor, saiba que teria sido sofrido uma perda muito maior se você tivesse transigido. Então, é melhor trabalhar para Deus, mesmo quando aqueles se levantam contra, sabendo que você está fazendo o que é correto. Porque a fidelidade dos filhos de Deus para com Deus, ela sempre trará bons resultados. Não importa quem se levante para complicar, para dificultar, todos aqueles que se dedicam na obra de Deus, todos aqueles que se empenham na obra do Senhor, irmãos, ele vai ter resultado satisfatório. Aparentemente parece estar perdendo, está em desvantagem, parece que não está dando certo, aparentemente. Lembre-se que Deus, ele reverte problemas em bênçãos. Eu não conheço, a Bíblia já tem aqui várias referências ao longo da história do povo de Deus. Quem se levantou contra a igreja de Deus prevaleceu. Você conhece alguém? Você conhece alguém na Bíblia que se levantou contra a obra de Deus e prevaleceu? Venceu? Não, irmãos. Todos que se levantam contra a obra de Deus caem. Não prevalece, irmãos. Pode estar até aparentando que está vencendo. Por quê, irmãos? Porque a obra não é... Somos nós que estamos fazendo, é verdade, humanos, cheios de defeitos. Mas essa causa é de Deus, queridos. E Deus não vai permitir, jamais Deus vai permitir que o inimigo prevaleça na obra dele. Ninguém se interfere na obra de Deus e prevalece, irmãos. Absolutamente ninguém. Pode ser que aparentemente esteja prevalecendo, mas não fica de pé por muito tempo. E aconteceu isso com Esdras. O capítulo 4 é apenas um relato que mostra, irmãos, fidelidade para ser previdente, para ser cauteloso. Surgiram ali no meio do povo de Deus, você conhece a história do capítulo 4, você deve ter lido, profetas, né, que ousaram começar a trabalhar, apesar do edito real, para cessar a obra. Mais tarde, o próprio Jesus mencionou aquele tempo, Cristo, lembra que o Senhor tem um texto que diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira? Pois é. Mais tarde, Jesus agraciou aquele templo reconstruído com a presença do próprio Senhor Jesus.
Queridos, é mais um relato que não chega. Aqueles trabalhadores, irmãos, frustrados, que tiveram sua obra interrompida, aparentemente derrotados, todos eles, queridos, foram e serão recompensados eternamente. E isso prova, irmãos, que apesar das aparências, nada se pode fazer contra a verdade, mas pela verdade. Aparentemente, você pensa que está sendo derrotado, não está não, queridos. Mantenha sua fidelidade, mantenha a sua consciência em paz, mantenha o seu foco em Cristo, mantenha o seu compromisso de falar sempre a verdade. É como eu falei agora há pouco, aparentemente parece que está dando tudo errado. Aparentemente. Mas quando você faz pela verdade, com a verdade, a despeito do quem quer que esteja contra, lutando contra, a sua recompensa não será esquecida. Prevalece sempre a vontade de Deus. Prevalece sempre o que é correto, irmãos. Eu não conheço um Deus, queridos, que compartilha ou que se compraz com o erro. Você conhece, irmãos? O resumo do capítulo, irmãos, mostra que inimigos eles atrapalham o trabalho em Judá. Reum, que era o comandante, né? No capítulo 4, verso 8, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes, né? E ele escreve essa carta ao rei, dizendo que Jerusalém é uma cidade rebelde. Na verdade, não era isso. E o rei Artaxerxes, ele ordena a paralisação da obra, que só recomeça no segundo ano do reinado de Dario, que era o rei da Pérsia. Mas aí, queridos, nós temos que buscarmos a Deus. De certo modo, queridos, era verdade que eles buscavam a Deus, mas não do mesmo modo que os exilados que retornaram. Os samaritanos, habitantes da região, naquela época ocupada pelo rei de Israel, eram principalmente arameus. A religião deles era uma mistura de rituais pagãos ao culto do Senhor. E Deus não aceita isso, irmãos. Nunca aceitou e nunca vai aceitar, irmãos. Ou você tem um coração completamente entregue a Deus, dedicado ao Senhor, ou você está vivendo de aparência, irmãos. Nós precisamos entender, queridos, mais uma vez eu falo, essa obra é de Deus. Quem está à frente dela é Deus. Quem está executando são homens e mulheres como eu e você, cheios de problemas, cheios de defeito, mas, queridos, sempre vai prevalecer a vontade de Deus. A obra cessou, pode-se interferir que pouco progresso havia sido feito ali no momento em que a obra cessou, pelo fato de que fora necessário colocar uma nova pedra fundamental. E essa pedra aconteceu no segundo ano do Dario, naquele período em que o trabalho da reconstrução foi retomado e a obra foi terminada. Irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, vai interferir na obra de Deus. Pode até aparentar que está prevalecendo. Mas eu volto a repetir, queridos, quem está à frente dessa obra é Deus. Por maior que haja aparentemente atrasos, né, não vai prevalecer, irmãos. Para não haver atraso na missão que Deus nos confiou, na obra divina. O que aconteceu ali? Os idosos, né, os mais experientes, ele promoveu a obra. Eles não atrapalharam, mas eles promoveram. Ainda que as novas gerações não estejam executando algo igual que foi realizado no passado. Por exemplo, essa geração de hoje, é essa geração que vai terminar a obra do Senhor. É eles que vão terminar. Nosso período, a nossa parte, não foi esquecido por Deus. Então, se você não consegue atrapalhar a obra de Deus, porque os jovens têm muitos talentos. Deus tem usado jovens,
Olha aí o Mateus. Mateus é um jovem, tem suas limitações, não é? Devido à sua deficiência visual, mas ele está envolvido na obra. Então, se nós, mais experientes, né, idosos, como aqui, quem quiser chamar de idoso, né, eu vou chamar de mais experiente, se nós não atrapalharmos, queridos, nós podemos sim ajudar essa turma. Porque com a disposição deles, a força dele, aliado à nossa experiência, pode ter certeza, queridos, Deus vai unir essas duas coisas e vai fazer com que a sua obra continue avançando. Os jovens estão chegando, os mais experientes têm, os mais velhos, né? Os mais idosos, ele tem a experiência do passado, então eles podem sim ajudar. E isso aconteceu aqui. Deus usou a experiência dos mais velhos com a força dos mais novos, e quando a obra retomou, queridos, ela foi embora, avançou. Isso faz com que você e eu entendamos, queridos, todos temos um papel na obra de Deus, um papel importante. Não se atreva, queridos, a atrapalhar a obra de Deus. Você não vai conseguir, ninguém vai conseguir atrapalhar a obra de Deus. Ela vai se desenvolver. Aparentemente, parece caída, fracassada, não é? Eu tiro pelos nossos cultos. Vou trazer para a nossa igreja agora. Culto de quarta-feira. Irmãos, é uma tristeza. Você conta de dedo as pessoas que estão ali quarta-feira. Domingo, misericórdia, irmãos. Sábado está lindo, a igreja está toda bonita. E ainda tem aqueles que chegam na igreja 10 horas, depois da lição da escola sabatina. Né? Ainda tem esses. Mas eu pergunto para você, por causa disso a obra de Deus parou? Ou vai parar? Não vai, irmãos. Não vai. Você chegue cedo ou não, vá aos cultos de quarto ou não. Não se preocupe, essa obra não vai parar. Ela vai continuar avançando. E ela vai chegar ao seu ponto final, sim, irmãos. Deus já tem os seus prontos para terminar essa obra. É como eu falei agora há pouco. De quem é essa obra? Ela é de Deus. Lembra do que o Senhor Jesus falou lá em Mateus? Que o inimigo não vai prevalecer, não vai ter demônio que pare essa obra, irmãos. O Senhor Jesus deixa claro que ninguém vai prevalecer contra a obra de Deus. Demônios, a legião de demônios, ninguém vai interferir nessa obra de Deus, queridos. Ela vai avançar. Então vamos fazer o seguinte, alie a sua experiência com a força dos jovens. Eles estão chegando. A disposição dele com a sua experiência. Lógico, Deus vai usar todos, irmãos. Todos. Eu me lembro de uma situação, eu não sei quantos aqui participaram, da supermissão em Maceió. Foi logo quando eu entrei na igreja, 94, 95, por ali assim. A supermissão em Maceió. E eu fui. Pastor Bulhon, Arauto do Rei, Sonete. Foi uma bênção, irmãos. E eu me lembro que nós chegamos de ônibus, né? Vários ônibus chegando ali em Maceió, e uma senhorinha, ela deveria ter na época uns seus 70, 75 anos. E quando ela chegou, ela disse assim, eu vim para tocar fogo em Maceió. Eu acho que ela tinha mais ou menos 75 para 80 anos. Eu vim para tocar fogo em Maceió, entusiasmada, vibrante, sabe? E alguns dos jovens estavam dizendo assim, eu vou conhecer vários lugares em Maceió. Dois pensamentos diferentes. Uma senhora, já idosa, animada, vibrando, dizendo que ia tocar fogo em Maceió, ou seja, entusiasmada para fazer a obra. E um grupo de pessoas estava ali apenas para passear, para conhecer lugares novos. Mas hoje, queridos, não é diferente. Tem muitos idosos aí, muitas pessoas experientes ainda, cheio de gás. Né, irmã Maria? Irmã Maria José Miranda. Pensa numa velhinha ali, ó, animada, vibrante, entusiasmada, dentro das suas limitações, de um lado do outro, rimando devagarzinho, mas ela está fazendo a obra. E tem aqueles jovens que estão aí por estar, mas acreditem, não são todos.
Tem muitos jovens aí trabalhando com afinco, com disposição, com zelo na obra do Senhor. O livro de Esdras deixa claro, queridos, que unindo a experiência dos mais velhos com a força dos mais novos, a obra de Deus vai continuar avançando, irmãos. Não podemos atrapalhar. Podemos orientar os jovens? Podemos. Eles podem aceitar o nosso conselho? Pode rejeitar? Pode. Mas lembre-se, queridos, você e eu somos apenas instrumento de Deus para terminar essa obra. Ainda que essa nova geração não esteja executando algo igual que foi realizado lá no passado, porque os jovens pegaram a obra da construção de Esdras. Foram os jovens, aliados com a experiência dos mais velhos, a orientação dos mais velhos. Eles levaram a obra à frente e eles concluíram. Vamos nos unir, queridos, com os jovens, nos planos de Deus. Você pode fazer isso. Ah, mas os jovens não querem nada. Querem. Tem muitos idosos aí que não querem nada. Muita gente de experiência que não quer, acha que já fez tudo, não precisa fazer mais nada. Mas tem muitos jovens aí, queridos, que querem trabalhar para o Senhor. Una a sua experiência com a força destes jovens. Não critiquem, não desfaçam, se unam a eles. Eles vão se unir a você. Uma hora eles vão buscar a orientação de vocês. E quando isso acontecer, queridos, seja sábio. Que a obra de Deus avance na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, aonde você estiver. Lembre-se, queridos, absolutamente ninguém vai parar a obra que Deus começou. Se você parar, Deus vai levantar outras pessoas e colocar no seu lugar. Enquanto você tiver força nos seus braços, tiver disposição, deixe o Espírito Santo usar você. Una a sua experiência com a força dos jovens e a obra de Deus, com certeza, chegará ao seu ponto final. Não pelos nossos méritos, mas porque quem está no comando desta igreja é o Senhor Jesus Cristo e ela vai prevalecer. Você crê nisso? Você acredita que a obra de Deus vai prevalecer? Não importa a circunstância? Queridos, Deus está na frente desta obra. E quando Ele voltar para buscar os seus filhos, acredite, irmãos, todos aqueles que se dedicaram, que trabalharam, incansável, todos eles, queridos, receberão a sua recompensa e vão ver que valeu a pena todo o trabalho que foi feito para a pregação do Evangelho. Há muito que se fazer ainda, queridos. Há muita coisa que se fazer. Então, permita que o Espírito Santo use você. Permita que você seja a orientação, o instrumento de Deus para motivar, para encorajar os jovens. A sua experiência com a força dos jovens, a obra de Deus não vai parar. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Eu acredito piamente que todos nós podemos ser instrumentos de Deus, os mais velhos se unindo com os mais novos. Esse é o meu desejo, queridos. É o seu também? Deixe Deus usar você, queridos. Que você seja o instrumento na mão do Senhor para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos louvar o nome dele? Ele é digno de ser louvado. Ele é para todos. Lembre-se, tudo que fazemos, tudo que nós fizermos, é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deixa eu abrir aqui o louvor, Márcio, rapidinho. Pronto. Digno é o Senhor. Vamos louvar o Senhor com esse louvor. Vamos cantar esse louvor ao nosso Deus. Cadê aqui? Pronto. Deixa eu ver. Dei uma travada aqui, mas é esse mesmo. Deixa eu ver aqui se vai abrir. Tá. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou
por seu amor, a graça recebi, pelo amor do graças, pelos pregos esvazios, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morrer. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago aqui, meu pecado suportou por seu amor, graça recebi, pelo amor dou graças, graças dou pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou, me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai por sempre, Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morrer. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Bendito seja para sempre o nome do nosso Deus. Queridos, nós chegamos ao final da jornada de hoje. Lembre-se, queridos, a obra de Deus não para. Deus usa tanto os novos como os mais experientes para que a sua obra avance. E aqueles que ficarem pelo meio do caminho, Deus levantará outros. Sempre haverá inimigos para tentar desanimar, desmotivar, para tentar atrapalhar a obra do Senhor. Mas todos eles, queridos, foram vencidos e serão vencidos também nos dias de hoje. O que prevalece é a vontade do nosso Deus, porque ela é soberana e esta obra pertence ao Senhor. Lembre-se, eu estou orando por você, você ora por mim e o nosso Deus agirá por cada um de nós. Eu quero convidar aqui para estar conosco em oração, encerrando a nossa jornada de hoje, a irmã Josefa. Irmã Josefa, a senhora poderia estar orando conosco, senhoras, fazendo o encerramento de hoje? Posso sim, meu irmão. Pronto, nos apresente a Deus, interceda em favor da obra do nosso Deus nesse momento, irmã. Amém. Querido e bondoso Deus, como sempre estamos gratos a Ti por mais ensinamentos, por mais entendimento da Tua palavra, Senhor. Que a Tua graça nos alcance a cada dia e que possamos, Senhor, através do Seu Santo Espírito,
estarmos firmes na tua presença e sermos, Senhor, discernir, né? Sermos inteligentes o suficiente através de ti para discernir aqueles que querem nos afastar de ti. Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais uma jornada, obrigado pelos irmãos que aqui estavam unidos. Obrigado, Deus, porque mais uma vez eu tive um encontro contigo e também com os meus irmãos, em especial o Mateus. Quando começou a jornada, eu estava orando, que eu vi o Mateus, eu amei tanto o Mateus, Senhor. Imagine o Senhor, Pai, o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigado por tudo, Deus. Nos abençoe e nos guarde nesse dia de preparação. Que o nosso pensamento esteja sempre ligado a Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, muito obrigado pela sua presença. Tenha você um ótimo dia. Quando o sábado chegar no final deste dia, você esteja pronto para receber o dia do Senhor. Um ótimo dia para Amém. vocês, que a bênção e a graça do Senhor repouse sobre todos e nos conceda um dia agradável na sua presença. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Um ótimo dia, um grande abraço a Amém. todos vocês.